com teu coração me oferto. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é dia 14 de março, quarto domingo da quaresma, um domingo diferente no meio da quaresma porque quer nos trazer esperança, e eu gostaria de louvar e agradecer a Deus duplamente. Dia 14 de março é dia do nascimento do Padre João Leão Deon, fundador da minha congregação. Eu sou um padre do Sagrado Coração de Jesus, que é uma congregação também conhecida como Deonianos, justamente por causa do Padre Deon, nascido a 14 de março de 1843. Eu fico contente de poder celebrar mais um aniversário do meu fundador. Se eu sou padre religioso na Igreja Católica, eu devo a essa família religiosa todo o apoio, a formação recebida através dela. Então, agradeço a Deus pelo dom da vida do Padre Deon, que foi usado como instrumento para fazer esse carisma ser aí semeado no coração da igreja. É quarto domingo da quaresma, e nesse quarto domingo a igreja nos faz ler o Evangelho de João, no seu capítulo 3, num pequeno discurso, porém muito profundo, de Jesus, que começa com uma frase misteriosa. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deverá ser levantado. E aí Jesus faz-nos entender um paralelo que existe entre a sua crucifixão, que vai acontecer, com um episódio que era bem conhecido dos judeus e que está relatado no capítulo 21 do livro dos Números, no Antigo Testamento. O episódio no qual, vendo o acampamento dos israelitas tomado por serpentes e muita gente morrendo por causa da picada venenosa das serpentes, Deus ordena a Moisés colocar uma serpente de bronze no alto de uma haste para ser contemplada como sinal da cura que Deus gostaria de realizar. É claro que Deus, para realizar essa cura, não precisava dessa serpente de bronze. Agora o povo precisava, aquilo era educativo, aquilo era sinal, aquilo era uma espécie de sacramento da presença e da ação de Deus. E Jesus se utiliza dessa cena para dizer o que vai acontecer com ele. Ele mesmo vai ser elevado, não como uma serpente de bronze, mas o próprio Deus feito homem, Jesus Cristo, e não numa haste, mas na cruz. E é interessante essa imagem, porque nos faz pensar como é que Deus desejou colocar no alto duas cenas, com perdão da palavra, horríveis, para serem contempladas. Primeiro, a asquerosidade de uma serpente, não é? Serpente, um animal asqueroso que causa-nos medo, ser colocado no alto para ser contemplado, como sinal de cura, de salvação. E depois, um homem desfigurado, humilhado até a morte de cruz e penalizado injustamente por crimes que não cometeu. Na verdade, nós sabemos, ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, aquelas chagas eram nossas. O peso daquela cruz, levado até o Calvário, era nosso. Cada ferida no corpo do Senhor é um sinal da nossa desobediência. E tudo isso recaiu sobre ele. E ele, desfigurado como estava, foi elevado da terra como sinal de atração. Como pode isso? É misterioso demais, porque se trata de uma cena asquerosa, humanamente falando. E, no entanto, é uma cena e é uma imagem realmente atrativa. Se nós pararmos para pensar na história da humanidade, talvez não exista um símbolo mais eloquente e mais duradouro ao longo dos séculos do que a cruz. A cruz permanece. Mas voltando à pergunta, por que Deus coloca lá no alto algo que é em si mesmo horrível? Primeiro, para nos fazer lembrar do preço pago por Jesus a respeito da nossa salvação, do nosso resgate. Repito, aquilo que ele sofreu, não sofreu por causa de seus pecados. Ele não os tinha. Sofreu por causa dos nossos pecados. Então, ao olharmos o crucificado no alto, recordamos que o alto, que é o nosso objetivo, o céu que haveremos de herdar, será herdado a um alto preço.
um preço que nós não podíamos pagar e não podemos ainda, mas que foi pago em nosso lugar. Então, olhar para o alto é ao mesmo tempo ver a meta e ver o que foi pago para a meta ser alcançada e ser aberta para a gente. E olhar aquilo que é doloroso junto com a meta é recordar que o caminho se faz de cada passo. Você e eu não vamos chegar ao final da nossa vida sem machucaduras, sem manchas na nossa história. Não vamos. E nem podemos fingir que tudo isso não existiu. As dores pelas quais passamos, os erros que cometemos, pequenos ou grandes, que ofenderam pessoas, a nós mesmos e ao próprio coração de Deus. Não, tudo isso precisa ser levado em consideração. Precisa ser visto no limiar da nossa vida como um processo de construção daquilo que a gente quer ser por toda a eternidade. E vai ser só porque Deus deu a graça do céu pra gente. Então veja, não descarte as tuas experiências ruins. Não descarte aquilo que já te fez chorar. Olhe para o alto, no sentido de não ficar com o rosto curvado para baixo, acabrunhado, angustiado por demais. Olhe para o alto, veja no alto, no entanto, o caminho que te trouxe até o presente, sabendo que Deus é quem te chama a olhar para o alto, sabendo que o convite de olhar para cima é dele. Quando eu for elevado da terra, disse Jesus, atrairei todos a mim. Ao olharmos para um Deus crucificado, a gente também se sente consolado de perceber que Ele entende de dores. E se você está passando por uma agora, você não está sozinho. O mundo está passando por tantas dores. E nós vemos Jesus crucificado em cada pessoa que sofre, sobretudo por causa dessa pandemia. Enfermo, ou cuidando de enfermo, ou sentindo a falta de alguém que se foi, ou os profissionais de saúde, por exemplo, que se desgastam, se empenham tanto. Tudo isso é Cristo. Em todos estes vemos Jesus. Jesus é solidário, não está ausente. Pensemos nisso. Olhemos para a cruz de Cristo e enquanto o mundo enxerga ali uma derrota, nós vemos a vitória de Deus. A vitória de um Deus que venceu o limiar da nossa mortalidade, transformando em eternidade aquilo que nós não éramos capazes de eternizar. Deus nos abençoe pelo sinal de sua cruz. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.